E aí, fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre 1911. Mas antes de eu me levantar e tudo isso aqui voltar para nossa câmera normal aqui em cima, eu queria pedir para você deixar o seu like. Você não sabe o quanto foi difícil reunir isso aqui tudo e o tanto de história que a gente vai tentar trazer para vocês para poder deixar esse vídeo o mais legal possível, beleza? Então a gente está investindo em equipamento, então se vocês reparam eu estou aqui com uma lapela, então se eu falar um pouco mais alto dela, fica um pouco mais alto. Então eu espero que esse vídeo fique bem legal, que fique bem interessante, então eu vou pedir para você curtir, compartilhar. Curte primeiro, se você não gostar, deixa o dislike, aí você não compartilha, mas assim que chegar no final, compartilha, beleza? Então eu vou voltar para minha posição de volta e a gente vai conversar olhando de frente um para o outro, beleza? Bom, meus amigos, vamos conversar aqui. Eu comecei com meus amigos porque boa parte do que eu vou falar agora, né, questão de introdução, veio do vídeo do Paulo Royal. Então se você tem alguma dúvida, ou se acaba falando alguma besteira, pode ir lá no vídeo dele, certo? Que é um vídeo muito bom, com a história de todas as armas, assim, os vídeos dele são impressionantemente muito bem produzidos. E, cara, é um poço de informação, é um lugar, assim, incrível. Então você não vai se arrepender do que eu tô falando. Então pode ir lá assistir, o canal é muito bacana, beleza? Então aqui nós temos vários modelos de 1911, né? Mas não dá para falar sobre eles sem a gente antes mostrar a evolução desse tipo de armamento, né? Porque aqui a gente tem vários, na mesa vocês já viram, né? Eu vou puxar um a um e vou falar sobre cada modelo de uma forma um pouco mais breve, porque esse aqui não é review de vários, né? Mas a gente vai trazer um pouco da história. A 1911, ela é o nome dela, na verdade, 1911, remete ao modelo de 1911, por isso é 1911 que é feito pela Colt. Na época, né, antes um pouquinho dessa época, por volta de 1900 e pouco, os Estados Unidos precisava de uma pistola, uma sidearm, né, um tipo de pistola, um revólver, algo mesmo, uma arma secundária, né, para poder juntar com seus novos fuzis que tinham acabado de entrar naquela época. E por mais estranho que possa parecer, a vencedora daquele concurso foi a Luger. Aquela pistola alemã feia pra caramba, que todo mundo vê feio pra caramba, mas no final das contas é uma pistola que ficou muito famosa, ficou muito interessante, assim, você vê muito em filme. A Segunda Guerra Mundial é basicamente pautada por perto dela, né? Mas naquela época a Luger usava um calibre 7 ponto alguma coisa milímetros, eu não vou recordar agora. E que depois esse cartucho foi muito mal feito. Ele tinha uma questão horrível de questão de impacto, o propelente dele era baixo. Muitas das pessoas acabaram alterando, né, o Luger, né, o cara que inventou a arma, ele acabou pegando esse modelo de peito, né, o modelo é dele, né, ele pegou e finalizou. Só que, como eu falei, o cartucho, né, a munição era muito pequena, não tinha tanto impacto, eles acabaram indo aumentando para o 9mm. Com o aumento do cartucho para o 9x19mm, que a gente conhece hoje, como 9x19 ou só 9mm Luger, os Estados Unidos não queria mais esse tipo de calibre, eles realmente tiraram de modo. Por quê? Porque nessas armas a Luger ela era muito ineficiente, não abatia o soldado inimigo, sendo que você tomar um tiro é foda, né? Então, mas ainda assim não abatia, e eles precisavam de um calibre um pouco mais forte. E naquela época eles acabam utilizando o revólver .45, né, que chamava de Peacemaker. Então, com isso eles fizeram uma nova competição, onde um pré-requisito era o calibre seu .45 ACP, né, que é justamente o calibre da 1911. Apesar do nome ser 1911, ela só foi adotada em 1924, se não me engano. Não tem uma coisa, mas o nome remetia àquela época. E, né, como foi para as guerras mundiais, né, na Primeira Guerra Mundial, se não me engano, ela foi, eu não estou recordando agora, vou botar aqui se eu tiver errado alguma coisa. Mas como ela foi para conflitos, né, foi prestar atenção nos conflitos vários erros de fabricação, ou então coisas que poderiam ser melhoradas. E aí nasceu a 1911 A1, que é essa que eu tenho aqui. Basicamente, boa parte delas são a partir desse 1911 A1. Que eu vou explicar mais ou menos qual é algumas diferenças. Por exemplo, aqui nós temos uma Colt 1911, né,
Esse modelo aqui é da GG. Então da GG, ela vem numa caixa. Então, abrimos aqui a caixa. E aqui a gente tem o manual, o lugar onde ela vai, né, o G1911. Esse vídeo eu acho ele muito bonito, porque ele é todo transparente, olha só. E vem numa caixinha bonitinha, ó. E essa caixinha foi feita do jeito que ela foi feita aqui, que eu consigo colocar uma em cima da outra sem ela sair do lugar, né? Ela foi muito bem planejada, essa caixinha. E esse aqui é o modelo que veio feita pela GG. Isso aqui já é uma 1911 A1, né? Tanto é que tá escrito aqui, ó, GP Model of 1911 A1, calibre 6mm. Tá aqui as marcações. As marcações não são originais, tá? São bem parecidas, mas não são originais. Tudo remete a GG. Tanto aqui, ó, by G&G Armament GP 1911 A1. Mas, Guri, o que difere 1911 por 1911 A1? Tem diferença? Tem. Então aqui a gente vai ver essa empunhadora aqui, seguindo a linha da mão, ela é já da 1911 A1. A original é reto. Vocês vão ver que em outros modelos esse aqui vai ser reto, então já fique lembrando. Esse aqui ele é curvado, né? Ele é curvado. Aqui a gente já tem um desenho, um chanfro aqui, justamente por causa do dedo, para facilitar. O percurso do gatilho foi encurtado, para ele bem menor. E as miras foram alteradas. E a gente tem esse protetorzinho aqui, que também é uma trava de segurança, né? Porque eu vou fazer aqui um disparo sem magazine, tá? E aí eu vou tentar puxar o gatilho sem apertar aqui atrás, ó. Então disparo. É só apertar aqui e disparar, puxar o gatilho, ela dispara, basicamente. Porém, tinha-se um problema, né? Toda vez que o slide, vulgo ferrolho, move para trás, esse hammer, o martelo, ele pode vir a dar uma beliscada aqui no dedo. Isso dói muito. Então eles aumentaram essa tala para que esse martelo, quando ele desça, ele não consiga morder a sua mão. Ele prende bem aqui e ele não consegue morder, o que ajuda bastante. As miras também foram redesenhadas, mas a gente não vê tanta grande diferença. E ela continua sendo uma arma grande, né, com o calibre 45 ACP. No caso, isso aqui é 6mm, tá? Mudou também a tala tem um duplo diamante, agora é só esse aqui. Para você que não sabe o que é a tala é essa pecinha. Essa pecinha é a tala, que ela vai presa ao corpo da arma, que geralmente é de alumínio, né? No caso, a arma de fogo é de aço. E aí vão ser feitas algumas modificações, enfim, vários modelos. Que antes era em madeira e depois passa a ser polímero, igualzinha essa daqui. O magazine era um magazine monofilar, esse daqui também, só que aqui tinha só, como eu falei, e cabia menos munição, 45 ACP. Aqui no caso é uma GG, então tudo que eu vou procurar aqui remete a GG. Então o bucking é verde da GG, o gas hold, essa borracha que a GG usa, que é bem macio, que eles usam bastante, né? Ela assim, ela não tem muita coisa, nada demais, é uma 1911 padrão, normal, sem muitas coisas fora do padrão, alguma coisa bem simples mesmo, realmente. O recuo dela, né, não tem munição, tá? Então o recuo dela é decente, nada demais. O gatilho é muito macio, muito macio mesmo. O ruim da 1911 é que eu não tenho mãos suficientes para conseguir apertar o slide release, né, o slide catch para baixo. Então às vezes eu tenho que virar um pouquinho de lado, porque ela é bem grande mesmo, né? A tala eu consigo dar a volta completa, aqui na frente é liso, 1911 A1 é liso mesmo, tá? Não tem isso aqui, só a tala que realmente é texturizada para isso, e a parte de trás aqui da mão. Então o recoil dela é moderado. Eu sinto que ela cicla um pouco devagar, então se esticam muito um atrás do outro. Nela, pelo slide ser muito pesado, talvez, ele é um pouco mais lento, né? Ele traz muito o realismo da arma original. É mais lento, é mais cadenciado, é bem pesada. Então a da GG para mim é um bom exemplar. Eu nunca joguei com esse modelo, então não vou dizer se realmente o desempenho dele é bom, mas olhando, testando por fora de game, ele parece bem decente. É um modelo 1911, sem trilhos, original. Para quem gosta mais da pegada mais original, show!
Aqui nós vamos ter algumas modificações. Por exemplo, esse daqui é uma 1911 que não está funcionando. Então, aqui eu só tenho o corpo e algumas peças de cima para poder representar. Então, se você reclamar, guri, não tem a ponta vermelha, cara, não tem minha mola de recuo. Mas não balança, não faz nada, não consigo disparar, nem colocar o magazine aqui, né? Mas já é uma forma de mostrar alguns tipos de modificações. Então, aqui eu tenho uma 1911 padrão A1, né? Aqui também é tudo idêntico, vê que já está um pouco mais desgastado e tal, mas ela é muito idêntica ao modelo da GG, com a diferença das talas, né, que já são modificadas, né? Essas talas aqui, pô, se compra isso daqui fácil, tem vários tipos de impressão 3D, então, assim, muito disso daqui é a primeira parte customizável da arma, são as talas, né, que são removíveis e fáceis de trocar. Então aqui a gente vê, isso aqui acredito que seja uma ARM ou uma Double Bell, não sei de formar direito, mas aqui só para a gente ter uma noção. Em relação à ARM, entre a ARM e GG, eu fico com a GG, que a ARM tem sérios problemas de fabricação, eu não curto muito a fabricação dela, né? E aqui a gente já passa para o modelo mais conhecido, a WE, né? Aqui já tem uma evolução da 1911, então a gente já vê algumas modificações em relação à original, ao modelo mais clássico. Então aqui nós temos, por exemplo, a cor em areia, né? A gente já tem uma tala modificada, já vê um slide já seguindo um padrão mais reto, sem ser angulado, né? A gente já vê uma trava ambidestra, um ramo é diferente, a proteção diferente, e aqui ó, reto, igual nas 1911, sem ser A1, essa parte ser reto. Tá, guri, mas isso aqui parece muito com uma high-cap. Por que ela não é uma high-cap? Porque o magazine dela também é monofilar. As 1911, o magazine ele é monofilar, dessa forma, ele é fininho, tá? E a diferença entre esse e o outro da GG é que esse aqui, o da GG morre aqui embaixo, ele é zerado aqui embaixo. Esse aqui tem um calço, geralmente é para acomodar mais uma munição, ou mesmo para quando cai no chão não estragar o magazine da arma de fogo real. Isso aqui é só mesmo por estética, né? Esse modelo aqui, para já ter esse gatilho um pouco maior, né, essas serration que eles chamam, né, essas aberturas aqui mais na frente, para você puxar assim, né, essa mira diferente, né, alterada, isso aqui parece muito com o da minha high-cap, né, já vou trazer essas miras aqui. Ela é um modelo semelhante a Milsock Pistol, né, ou MEU, que é de Marine Expeditionary Unit, que são modelos de .45 para o sistema da Marinha, né, para um grupo especial de marinheiros da Força dos Estados Unidos que utilizam esse armamento com calibre .45, porque o 919 adotado pelas BT-19, alguns militares não acharam forte o suficiente, mas foram adotados por causa da OTAN, que é 9,19mm Luger. Aqui nós temos o modelo, né? Esse aqui é da WE, então essa cor tan, areia, né? A alça e massa de mira são diferentes, magazine padrão WE, né? O sistema de movimento dela eu ainda acho ele um pouco macio, né? Aqui a gente já vê o WE-TEC escrito no cano, né? Já vê que a gente tem essa guia de mola para fora, o que ao contrário da outra não tem, né? Se vocês repararam, ela é fechada na frente, então ó, eu vou puxar aqui da GG, ó, só tem o cano, somente o cano. E aqui não, aqui eu já passo a ter um guia de mola, tipo high-cap, né? Então aqui eu já vejo uma arma mais semelhante ao que a gente vai ver mais à frente. Ainda não é, mas já é semelhante, né? Então sinto aqui bem liso, o gatilho eu acho ele um pouco duro, da WE, um pouco longo também, eu achei ele um pouco duro, um pouco longo. Me agrada muito essa parada um pouco mais longa, mas ele tão longo assim, eu não, com esse chifrinho aqui na ponta, eu não sei não curti muito, mas é uma questão pessoal minha, vídeo totalmente pessoal meu em relação a gostos. Mas as miras eu de fato curti, porque eu já estou mais acostumado com elas. Em relação à 1911 padrão, essa mira aqui eu acho ela mais eficiente do que a outra, né? Mas enfim, é questão de gosto. Eu acho mais
eficiente. Ela tem um dual tone bonitinho, gosto, né? O alcance dela, a precisão é mediano para uma pistola, tá bom. Não é excelente, mas tá bom, tá ótimo. É uma WE, então a gente já espera que ela tenha um pouco mais de robustez em relação às armas ou para Bobel. E ela tem mais facilidade de peças. WE, graças a Deus, é uma arma que você tem uma facilidade de peças muito grande no mercado. Apesar de 1911 não ser tão fácil encontrar as peças delas, tá? Então, se você tem um grupo onde as pessoas vendem essas peças, dê glória a Deus, porque é difícil achar um Hammer, um CIS no bom estado, no Brasil. A gente tem que pedir de fora. Nesses tempos de pandemia tá bem complicado mesmo. Andando um pouquinho para frente, a gente tem outros modelos, né? Um outro modelo, na realidade, de 1911 mais customizada pela WE, que é a do Punisher. Esse aqui é o modelo da WE, né? Você vê que ele tem a mesma situação da GG, né? E a tala é diferente, essa tala aqui é em alumínio, tá? Essa aqui é literalmente alumínio. Então, alumínio aqui veio a máquina e ela que fez esse desenho. Então, isso aqui é muito bonito, muito bem feito, né? Também temos aqui o slide redondo e com detalhes em honeycomb, né, que são essas coisas de favo de mel aqui em hexágono, muito bacana, e o compensador medonho na ponta. Ele de fato suprime a ponta vermelha, mas tem, só que o compensador suprime. Ela tem o mesmo magazine da outra, inclusive está com bibim, então não vou disparar. Ela é bem parecido com o da MEU que a gente acabou de ver, esse aqui é da WE também. O Hammer é muito parecido com o primeiro da GG, que é o mais clássico, né? Comparado do MEU, né? Que ele é diferente o Hammer. Tem a mesma proteção aqui padrão, né? Então ela não é muito diferente de uma 1911 comum, a diferença vai ser realmente dessa área aqui no slide e no compensador. O resto basicamente é uma 1911 comum. Só que ela é muito grande, a mira é a mesma, tudo igual, sem mudar muita coisa não, bem padrão. Inclusive até caiu a pipi aqui quando eu manuseei ela. E sobre as marcas, né, os fabricantes de 1911, a gente tem vários, né? Então a gente vai ter GG, que a gente já viu, WE, que a gente já viu, Army, que a gente já falou sobre, a gente vai ter Tokyo Marui, né, Armory Works, né? Temos a Silent Arms também, tem fabrica esse tipo de coisa. Temos a Elite Force e uma variedade a perder. Então, quando você for comprar uma arma, lembre-se de que o equipamento pode ser bom pelo fabricante. Silent Arms muito bom, Armory Works muito bom, Tokyo Marui muito bom, GG parece ser muito bacana, W é muito robusto. Então, procure bem, se informe bem antes de você adquirir qualquer um desses modelos. Passando aqui mais para frente, ainda entrando num pouco mais conservador, para depois a gente entrar em uma gama bem mais diferente do que já está acostumado, a gente entra no mundo das high capas. É bom ressaltar que existe um modelo chamado 1911 A2, né, que foi feita pela empresa, não sei, vou colocar aqui embaixo o nome da empresa. Essa empresa, ela criou esse termo, que é a versão 1911 deles, só que com magazine bifilar, no caso, parecido com esse daqui. Também está com munição, então não vou disparar. Então, esse seria o equivalente ao 1911 A2, que não é da Colt, só informando. Esse modelo 2011, eu realmente procurei e não encontrei esse modelo, que é alguma coisa que me indique que realmente ele existiu. Então, é um modelo bifilar, né? A gente já vê que ele tem já o trilho, que as outras a gente não viu. Existem os modelos de 1911 com trilho, tá? Só que o subchassi dela é só essa parte aqui, ó. Só que essa parte aqui embaixo é uma peça diferente, é chamado de pistol grip, né? Inclusive já até fiz um outro ali, fazer alguns testes com ele, e é diferente. Esse modelo é uma high capa 4.3, ele é menor do que os modelos tradicionais de 1911, olha só, 1911 passa, né? Clássica, e aqui é monstruosa, a gente vê que ela realmente é muito grande, passa pra caramba, né? E a gente tem um pouquinho mais curto, né, que já é a MEU, que era do mesmo tamanho. E como eu falei para vocês, ela se assemelha muito a uma high capa, tanto pelas miras. As miras são muito idênticas, olha só,
A arma em si é muito idêntica. A diferença é o subchassi desse modelo aqui e o magazine ser bifilar, senão isso aqui seria também uma high capa, né? Até o design do gatilho e tal, tudo é muito idêntico entre esses dois modelos, né? Então, até o slide é bem... O slide ele é quadradinho e idêntico um ao outro, a mira também, é tudo muito igual. Então assim, esse modelo aqui, ele já dá uma entrada no modelo high capa que a gente vai entrar para conversar um pouco mais. A base dele é 1911, tudo nele é 1911. O que vai mudar realmente é o magazine, essa base e tal. Aqui eles têm uma trava de segurança, todos eles têm uma trava de segurança do mesmo lado, né? Ele já tem uma trava de segurança um pouco alongada em relação aos outros, é o desenho um pouco diferente. Mas tudo aqui é idêntico, o retém do carregador, tudo igual, bem... Só muda a parte de baixo para o magazine ser um pouco maior, de fato. Inclusive ele é até maior porque ele caberia mais munições .45 ACP. Essa aqui, como eu falei, é fabricada pela Toque Marui, é a minha arma xodó, eu gosto muito dela, o alcance dela é muito bacana, não é extraordinário também, como alguns a Toque Marui, o alcance é extraordinário. É bom, não é extraordinário, é bom. Vale a pena o valor? O valor dela é um valor realmente um pouco caro pelo equipamento, mas a qualidade é muito boa. Essa pistola eu tenho desde 2017 e ela só deu problema no slide, né, porque veio quebrar porque era de plástico, mas o resto dela é alumínio, é metal, plástico, então é bem diferente as coisas. Mas é uma arma muito robusta, né, pelo que ela já sofreu, ela é muito robusta, boa parte dela é de plástico. E a gente já veio para uns modelos um pouco mais agressivos, como a high capa do John Wick. Esse modelo, inclusive, eu já fiz aqui um review sobre ela, só sobre ela. Então eu vou deixar o cardzinho aqui ou aqui em algum lugar para que você possa assistir o vídeo só sobre ela. É a high capa do John Wick. Então, como eu falei, isso aqui, se quiser saber mais sobre ela, você vai assistir lá o meu review, beleza? Então eu vou só falar por cima, né? Que basicamente ela é high capa, mesma coisa, magazine bifilar, só que isso aqui é um pouco maior. Textura asa, tal, com flare, então isso aqui a gente já vê que é uma 1911 muito mais modificada em relação à original. Olha, ó. Você vê a nítida personificação, né? A personalização do equipamento. Aqui mais original, mais clássico, e aqui bem mais modificado, né? O tamanho delas, essa aqui, né, é um pouco maior, então elas acabam sumindo, né? Acabam sendo bem maior, inclusive bem maior do que a outra high capa. Mas a parte da empunhadura é quase sempre o mesmo tamanho. Agora, essa aqui já é um absurdo. Isso aqui é uma modificação bem diferente. Isso aqui é uma high capa também, o magazine também é bifilar. A parte de baixo também é em polímero, com flare, em metal também. Isso aqui é tudo acessório, né? Isso aqui é uma customização feita pela Armory Works. O outro eu esqueci de falar, esse aqui é da EMG, também está lá no vídeo review. Esse aqui é pela Armory Works, um equipamento muito bom. Esse aqui foi muito judiado, mas a gente vê, as miras são diferentes, é um tipo um Ghost Wing e tal. Ela é bem maior, o gatilho é totalmente diferente das outras, mas ela ainda assim mantém toda a base 1911, inclusive com chifrinho, que eu não curto muito, mas tem daqui. Ela tem um apelo realmente para alguém que é uma arma que tem fácil, enquanto se fácil as peças, né, como é fácil mais encontrar na gringa, aqui também não é muito fácil, e ela é bem customizável, que é a high capa. A plataforma high capa é muito customizável, na verdade. Essa daqui é a prova viva disso. E ela é enorme. Se eu pegar a minha 4.3, ela é enorme. Ó. Se eu pegar a 1911 padrão, ela ainda passa muito, né? Se eu pegar a outra do John Wick, ela ainda é maior. Tá entendendo o tamanho disso aqui? É gigantesca. Logicamente isso permite ter um cano interno maior, uma precisão melhor, se você colocar um bom cano, algumas coisas do gênero. É o seguinte, é um equipamento que eu não vou disparar porque ele não está funcionando, tá? Aí você vê que ele é bem customizado, já falei algumas vezes, inclusive em live. Então se você ainda não me segue na Twitch, me segue lá na Twitch, tá? Gui Airsoft na Twitch.
Dias que eu não faço mais sobre jogos, mas eu também falo sobre equipamentos lá. Algumas vezes eu faço algumas notes das pistolas. E vocês podem ir lá e assistir. Bom, isso aqui é o que eu trouxe para vocês, né? Em termos dos equipamentos. Existem alguns acessórios que são intercambiáveis. Por exemplo, a câmera do hop-up são intercambiáveis entre elas. Os canos também, depende do tamanho. Os magazines são intercambiáveis? Mais ou menos. Alguns modelos de arma e armamento ou da GK, que são feitos pela Double Bell, não tem muita compatibilidade entre os magazines. Alguns deles não entram. Então já fica isso na sua cabeça. Alguns deles realmente não encaixam. Apesar de serem bem similares, eles não encaixam. Uns entram muito apertados, outros entram muito folgados. Então fique com isso em mente. Alguns magazines da WE em armamentos da WE também não são muito bem compatíveis, como é esse daqui o caso, certo? Esse aqui é o magazine AWE, mas só isso que eu puxo e trava, mas nem sempre. Quando eu puxo, ele para aberto. Então esse aqui eu acredito que está vazio, sem munição. Vamos dar um tiro aqui. Viu só? Não parou aberto. Apesar de serem os dois mesmos magazines, às vezes existe uma incompatibilidade entre magazines da mesma marca. Então, por exemplo, da Toque Marui eu não consigo encaixar na Armory Works por causa do tamanho. Mas da Armory Works ou da MG eu consigo colocar na Toque Marui porque são maiores. Mas o 4.3 da WE eu já não consigo colocar porque ele é menor. Então tem essa incompatibilidade entre os magazines dos modelos. Fique esperto daí. Em relação a peças internas, boa parte das peças internas são intercambiáveis. Mas, vamos convenhamos, você não vai botar um Hammer da WE numa Armory Works ou de uma Army numa Toque Marui. É interessante que você use peças originais ou peças fabricadas para aquelas armas em específico, para que elas não acabem puxando muito o modelo ou as peças internas dela, entendeu? Interessante que seja isso. Questão de cano externo, das Hi-Capa o cano é um pouco mais proprietário, assim como a mola e o guia de mola. Em comparação às 1911 padrão, as Hi-Capa tem esse guia um pouco diferente, mas o resto em si as peças são bem intercambiáveis, inclusive até os meus magazines são bem parecidos, mas o de Hi-Capa não é igual de 1911, porque a abertura do magazine é diferente. Então, pode parecer besteira, mas os magazines eles passam em torno do os gatilhos passam em torno do magazine. Então, de 1911 é bem menorzinho e de Hi-Capa é bem maior. Então, lembre-se disso, não pode fazer essa intercambiabilidade na peça de trás. Pode trocar só a ponta do gatilho, aí sim, mas o resto de trás, não. Então já fica esse detalhe. O Hammer eles podem sim ser compatíveis um com o outro. Como é que faz a troca desse tipo de peça? Geralmente aqui por baixo, né, a gente tem aqui um pino, esse pino solta essa área todinha onde está a mola do Hammer. Essa mola raramente dá problema, não é igual o Glock que tem problema da mola ficar frouxa com o tempo. Essas molas realmente duram muito. E sobre alguns acessórios, então, no caso das 1911, boa parte delas não tem trilhos, então existem trilhos que você pode acoplar, comprar e colocar trilhos, que eles vão pegar aqui na base do magazine aqui. Eles vão seguir para cá, geralmente são em polímero eles, né? Eles vão presos aqui e saem para cá. Eu não sou muito fã deles, eles parecem um pouco fracos, eles parecem que vão cair a qualquer segundo. Mas, enfim, já as Hi-Capa geralmente elas já são preparadas para isso, então já tem espaço de sobra, de trilho, como esse aqui, como esse daqui. E outras que não tem esse espaço de trilho, mas eles já deixam um slot para você colocar, ou mesmo aqui na lateral para você colocar um trilho tanto embaixo quanto em cima, só que pela lateral, assim não você pode retirar se você desejar, né? Que é questão de desenho mesmo de cada fabricante. Mas em relação a coldres, aqui eu tenho um coldre da Cytac. Existem outros modelos que são clones, da Element também são clones. Esse daqui, que ele é feito especificamente para 1911, especificamente para as Hi-Capa, para ser mais sincero. Então se eu pegar o modelo para qual ela foi feita, ó, encaixa perfeito, sem problema algum. Até por causa do slide ser um pouco maior e ele ser quadrado, aqui, ser reto ao invés de ser redondo. Então se eu pegar um outro modelo de Hi-Capa, ele fica um pouco folgado. Mas ainda assim ele pega e é um pouco maior, porque esse aqui é um pouco maior do que 5.1 polegadas de cano, que é o padrão em 1911, e como aqui é 4.3, ela acaba sumindo na ponta, eu não consigo colocar o dedo aqui. Se eu pegar, por exemplo, a outra, que é bem maior, que é de 5.4, ela não entra direito por causa dessa partezinha da frente aqui, mas eu vou tentar forçar um pouco para ela poder passar. E
passa bastante. E ela passa com um pouco de dificuldade, inclusive. Se eu pegar a que é mais parecida, que é a MU, ou na Tokimaru ela é chamada de Warrior, Guerreiro, ou 4.3 Warrior, ou MU também, talvez ela encaixe bem. Inclusive ela encaixa. Tem um pouco de folga? Tem, de fato tem um pouco de folga, mas a gente vê que ela é tão parecida, tão similar, essa parte aqui não cabe aqui, né, que você poderia muito bem usar. Só que ela tem ainda uma folga por causa dessa área do gatilho, né, do trigger guard, ou o guarda-mato, que aqui elas são quadradas, né, e das velocidades são redondas. Se eu pegar, por exemplo, a 1911 da WE, mesma coisa, mas ainda tem a folga por causa do guarda-mato. E testando a 1911 clássica, descarregar antes que dispare sem querer, mesma coisa, funciona, tem a mesma folga. Dentre essas, essa 1911 clássica é a mais pesada, de longe ela é a mais pesada, a GG é a mais pesada, então ela traz um peso interessante, o peso dela é legal, acho que dá até para martelar um prego, porque ela é mais pesada que o meu martelo, né? A WE, ela, apesar de grande, ela é leve, e essa WE 4.3 ela é, acredite se quiser, quase o mesmo peso dessa daqui, quase o mesmo peso, até porque aqui tem redução de peso, né? Essa daqui é um pouco, não sei dizer qual das duas é pesada, mas acho que essa aqui é um pouquinho mais pesada do que essa, apesar de ser menor, né? Entre as high capas, essa é a mais pesada, apesar dessa aqui ser maior, a do John Wick é mais pesada do que ela, pelo magazine ser um pouco maior também. Essa aqui tem bastante alívio de peso, e a mais leve, a da Tokimaru, boa parte de plástico, então, pois é. Dentre elas, eu tenho uma pergunta: qual você pegaria? Escolheria a GG, que é a mais clássica? Tem um apelo mais clássico? Você gosta do apelo mais clássico do magazine único? Ou você quer alguma coisa mais moderna? O High Capa, que é um pouco maior. Lembrando que existem hoje outros modelos, como a Red Wing da Rossi, 1911, e a Black Devils da Rossi também. Mas aqui, infelizmente, a gente não tem mais. Rossi, se você um dia ver alguém da Rossi ver e quiser me enviar, ficarei muito agradecido para poder fazer esses vídeos, lógico. Mas se quiser me dar também, pensa que eu estou tirando não. Dentre elas, qual você escolheria? Uma recapa mais moderna ou a 1911 mais clássica? Ou talvez uma 1911 um pouco mais modificada? Ou uma M45, por exemplo, que é o nome da 1911 mais nova? Fica aí a dica. Qual você pegaria? Coloque aqui nos comentários. Beleza? Eu sou o Guri, espero que tenham gostado desse vídeo. Deu bastante trabalho trazer aqui. De fato, e ele ficou realmente muito grande. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Enfim, eu sou o Guri, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu. Falou!